e nessa caminhada atraindo olhares, ironias, deboches, um e outro dando os parabéns. Uma coisa para vocês, fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram meu braço. Pessoal, vocês viram aí o Miguelzinho começando a falar aí o que aconteceu com ele, que ele foi agredido no Gideões Missionário, e vocês viram aí também ele sendo retirado e levado até onde ele estava, onde estava o carro que trouxe ele no estacionamento. Foi levado até lá. Então essa caminhadinha que ele está fazendo aí, que deixei um trechinho para vocês verem, é que estavam levando ele para o carro para ele voltar para casa. Pois ele não foi autorizado a entrar no pavilhão lá dos Gideões, aonde estava tendo a pregação, inclusive a pregação do Júnior Trovão, né, que já estavam meio que atrelados dois, já tinham aparecido juntos aí em outros vídeos, né, fazendo até umas certas graças, falando sobre The King, The Power, tal. Pois bem, vamos lá. O Miguelzinho não foi convidado para estar nos Gideões. Ele não foi convidado, mas quis ir assim mesmo. Como os organizadores dos Gideões sabiam que ia dar tumulto, já sabem tudo que está acontecendo nas redes sociais, como está todo mundo vendo, eles preferiram não deixar ele nem sequer entrar. E não era nem para ele ter ido, não é? Já que o Conselho Tutelar falou para ele não pregar, não viajar, só que ele pensou, não vou pregar, eu só vou lá para me aparecer. Esse é o problema, quando a pessoa quer aparecer. É diferente de João Batista, não é? Que falou que eu diminua e ele apareça. Mas hoje em dia é o contrário. Eles estão assim, que eu apareça e a imagem de Cristo fica em segundo lugar. Mas nunca vai dar certo uma coisa dessa. Nunca vai dar certo. Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu vou deixar para vocês verem o Marco Feliciano falando a respeito do Miguelzinho, que foi lá para falar com ele, e o Marco Feliciano fazendo aquela defesa horrível que ele sempre faz, não é? Passando um pano daquele jeito, que, ó, sinceramente, o que o Marco Feliciano vai falar, vocês prestem bem atenção. Se ele fazia igual o Miguel de Oliveira faz, então quer dizer que ele era mentiroso compulsivo, inventava histórias fantasiosas, ou então estudava a vida das pessoas para depois ir lá e dizer que está fazendo revelação. Se ele estava dizendo aí, vocês vão ouvir. Uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse ter que falar aqui, a gente não deve falar isso de ninguém, mas a gente não deve guardar certo tipo de sentimento que a gente quer falar, não. Se alguém não concordar comigo, amém. Mas eu tomei nojo da cara do Marco Feliciano. Tomei nojo. Um cara que eu pegava DVDs dele, que não era na internet na época, eu alugava todos os DVDs dele que tivesse disponível lá na locadora, eu alugava, chegava no final de semana, eu ia pro meu quarto lá, colocava um refrigerantezinho, um bolo, uma pipoca, uma coisa qualquer para ficar comendo e assistindo todos os DVDs. E pensava assim, meu Deus, que pregador é esse? Que sabedoria que Deus deu para esse homem e tal e tal. Para mim era tipo assim, tudo a gente compara alguma coisa, né? Ele era o Pelé dos pregadores, o melhor de todos, mas depois que esse Marco Feliciano se tornou político, depois que, meu Deus, mas não é só porque se tornou político, quando a pessoa não tem jeito, mais cedo ou mais tarde aquilo ali ele vai mostrar quem ele é. Então eu vou deixar o Marco Feliciano falando aí para vocês verem, para vocês entenderem o porquê. Olha a fala do Marco Feliciano. Depois vocês vão ver a fala aí do Miguelzinho falando que foi agredido, retirado, tudo no final. Eu acho que tem uma falazinha do Silas Malafaia primeiro. Mas vamos ouvir agora o Feliciano. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora, eu me vi com 15 anos de idade.
Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele: o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele: Miguel, existe 2 tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele: quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história. E mesmo tendo história, eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é. Mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar o Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente. A mãe está com câncer faz 5 anos. E a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se forem em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? Eu queria dizer que tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais, né? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso. E pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles e o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim, inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo?
Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que ele é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade, em nome de Jesus, está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura. Eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mais um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência e a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja, e ele está repetindo. Eu acho que ele é um garoto manipulado. E um garoto inteligente. Porque o glamour, rapaz, se o glamour faz gente grande ficar besta, desculpa a expressão, nariz empinado e se achando que é um garoto, que de uma hora para outra tem mais de 1 milhão de seguidor. De uma hora para outra é notícia em tudo que é lugar. De uma hora para outra tem um monte de convite. Então, isso é um garoto. Então, tem gente por trás dele com a certeza absoluta. Então, pessoal, o que foi que vocês acharam? Vocês viram o Feliciano dando uns conselhos para o Miguel? Um conselho bom para ele estudar, um conselho bom, acho que para ele não cobrar, e um outro conselho aí, mas que é muita coisa aqui para me decorar tudo, porque eu não escrevo nada, que eu não gosto de gravar de óculos para ter que ficar lendo. Então, o conselho que o Marco Feliciano esqueceu de dar é: para de mentir, seja verdadeiro, para de ficar inventando história em cima do altar em nome de Deus. Errar, todo mundo erra. Quem não erra vai pregar ali, de repente esquece uma coisazinha ali do qual ele estudou, dá uma segurada para tentar lembrar, isso é normal. Agora você ir para lá de caso pensado, com a vida dos outros pesquisado, daquelas pessoas que são membros da igreja, para você chamar aquela pessoa lá na frente e falar que você está sendo profeta, que você está adivinhando tudo que aconteceu na vida daquela pessoa, aí vem o Marco Feliciano e fala: que nós temos que orar pela vida desse menino. Orar? Temos que corrigir esse menino, mas corrigir de verdade, chegar na cara dele e falar assim, ó, é tudo mentira isso que você está fazendo lá, não é? Fala aqui, é isso. E se ele confessar, aí sim, fala assim, nós vamos te dar uma oportunidade porque você tem capacidade de pregar e subir lá no púlpito e pregar. Não ficar trazendo histórias mentirosas e falando que você é profeta e que Deus está falando com você e você está falando para as pessoas. Não ficar fingindo lá que você viu o anjo cair desmaiado. Isso tudo é mentira. Ninguém fala. Só aqui na internet que vocês ouvem isso. Porque aqui nós falamos, nós estamos vendo e falando. Eles estão vendo também, mas só que eles são todos da mesma laia. Aí eles não vão ter coragem de falar. Eu duvido se Júnior Trovão nunca viu as palhaçadas do Miguel, mas ele estava lá junto com o Miguel, porque ele não tem coragem de falar. Marcos Feliciano, a mesma coisa, não tem coragem de falar, porque ele sabe que se ele falar, vão lembrar também dos erros dele e vai ficar feio, né? Então, se pelo menos lá, em segredo, no secreto, com o menino lá, eles falassem a verdade para o menino, estaria ótimo, mas eles não falam. Portanto, vamos ver aí agora o restante do vídeo. Acho que tem uma falazinha do Malafaia e também o Miguel falando por completo aí que ele foi agredido e não deixaram ele entrar lá. E como sempre, mentindo, né? Vocês vão identificar a mentira aí. Olha isso. Uma coisa para vocês. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém. Eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei. Mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo pela obra missionária. Mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido. E eu não vou desrespeitar ninguém.
Pois bem, pessoal, vocês viram tudo aí, chegamos até aqui, viu o que o próprio Miguel falou que foi agredido, e ele falou com a boca dele que foi agredido. Vocês viram tudo, né? Viram o que o Silas Malafaia falou, viu o que o Feliciano falou, então tá tudo muito claro. O que eu digo é o seguinte: Miguel de Oliveira não tinha nem que ter ido lá. Ele quis aparecer, como sempre, né? Ou as pessoas que estão por trás dele, como se dizem aí, estão incentivando ele, porque é lógico que ele, dentro da casa dele sozinho, pensa assim: peraí, vou lhe comprar uma passagem, vou pegar um avião e vou lá para Camboriú. Lógico que não, né? Essa decisão foi tomada em conjunto com aqueles que estão por trás dele. Todos aqueles na esperança de o menino aparecer de uma forma ou de outra, né? E não sair de evidência, porque eles sabem que ele vai voltar a pregar. Não vai demorar tanto assim, isso tudo a poeira abaixo, ele volta e ele não pode sumir. Tem que estar no hype. O tal do hype que eu tanto tenho falado aí para vocês procurarem no vídeo aí para mim, para hypar o meu vídeo. Eu brinco assim, mas é verdade, gente. A gente que faz vídeos aqui, nós queremos que todo mundo saiba, que fique aí em primeiro para todo mundo ver, mas tudo dentro do normal, né? A gente não pode querer fazer uma coisa que não está ao nosso alcance. Foi o que o Miguel e a sua assessoria tentou fazer e deu muito errado. Infelizmente, o Miguel ainda está no caminho errado, que é o caminho da mentira e o caminho dos aproveitadores que estão por trás dele. E ele sabe tudo que ele está fazendo. Ele poderia ele mesmo conversar com esse pessoal e chamar eles para mudar essa situação. Fala assim: eu não quero mais ser usado. Não quero ser usado por vocês, ser usado sim, por Deus. Aí as coisas vão mudar. Bom, gente, muito obrigado a todos. Vocês que não encontraram o hype aí, como eu estou dizendo sempre, encontre aí o like. Aí já ajuda demais. Só dá um likezinho aí, eu agradeço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.